Então, falando um pouquinho também sobre a nossa paraxá, um pouquinho sobre a paraxá que estamos, que nos encontramos. A nossa paraxá lá, nós estamos iniciando o Humash de Shemot, o livro de Levíticos. Nós encerramos, concluímos, terminamos na semana que passou. O que nós terminamos? O Sefer de Shemot, o livro de Êxodos. Hazak, falamos Hazak, Venit Hazek, força, que tenhamos mais força. E agora iniciamos um terceiro livro, o livro de Levíticos especial, que trata sobre os korbanot, os sacrifícios que eram feitos no templo sagrado. Algo entre os livros está escrito que é o livro mais de elevação, no sentido, a ideia do korban, né, que é um sacrifício, é justamente a pessoa pegando a carne do animal, no caso isso daqui significa trazendo a matéria que é representada pela carne do animal, mas assim também seria o ser humano, enfim, toda a nossa consciência, a matéria em geral, a natureza, e trazendo ela para Deus, elevando ela para o Criador, trazendo no fogo de Deus, conectando ela com o fogo divino. E por isso, entre os livros, ele é chamado do livro mais elevado, não no sentido de no sentido de ele é o livro da elevação. Esse livro especificamente tem a ver com o ser humano se elevando, com o ser humano se apegando a Hashem. Porque em geral nós falamos, né, nós temos alguns trabalhos a ser feitos, tem o trabalho também que nós temos da nossa vida comum, de conseguir na nossa vida comum servindo a Deus, quer dizer, enfim, nós temos, assim como na vida, temos o período da reza, temos o estudo da Torá, a gente comemos e bebemos, nós trabalhamos, então são algumas coisas que nós estamos nos conectando com Hashem, estamos através, enfim, estamos servindo a Hashem e cada uma delas de uma maneira específica. Então, o livro de Levíticos tem a ver com que maneira que nós servimos a Hashem, com a reza, com a tefilá, que é o momento o momento da reza seria o momento justamente que a pessoa ela se afasta daquilo que é a matéria, ela se conecta com o Criador, ela entra numa êxtase, entra no fogo divino, entra no fogo divino. Então, na verdade, nesse sentido, ele é o livro da elevação. É o livro que especificamente nós estamos focados em nos conectarmos com Hashem. De que maneira? Da maneira de a gente sair, por assim dizer, do nosso mundo, através que a gente entra através que a gente entra nós saímos desse mundo e nos conectamos com o fogo de Hashem. Então, quer dizer, significa quando a pessoa ela sai de si, sai daquilo que é a matéria comum, da natureza, porque a gente serve também a Deus comendo e bebendo. E aí, obviamente, que a gente está servindo a Deus dentro da natureza. Assim também, estudo de Torá, por mais que ele é muito elevado, só que na hora do estudo, em geral, a gente está entendendo. Então, quer dizer, a gente tem que estar bem consciente, né? Enfim, temos que tem que entender o que está escrito. Quer dizer, toda a ideia é que o intelecto do ser humano, na verdade, ele está bem revelado, ele está bem ele está com tudo na hora do estudo. Não é que você está saindo do seu entendimento, não é que você está saindo. Então, quer dizer, e obviamente que a ideia racional, a ideia intelectual, ela é do nosso mundo, ela faz parte da natureza. Então, por isso você não está saindo de si, você não está saindo da natureza. A reza tem mais a ver com essa ideia de sair de si, de sair daquilo que é aquilo que você entende, de sair da razão, sair do físico. Comer e beber está conectado com o físico. Com relação à Torá, está conectado com o intelecto, que também é da natureza. Aqui, na verdade, com relação a... Também dá para servir a Deus só para falar, dentro dos nossos sentimentos, que são sentimentos materiais. Só que na reza, especificamente, não é tanto o sentimento material, isso aqui seria mais um trabalho, enfim, que a pessoa ela tem que ter, no geral, sem dúvida, mas na hora da reza você sai, na verdade, dos seus sentimentos materiais. Você sai, na verdade, daquilo, eu sei como é, enfim, entrar em êxtase, vamos chamar assim, é trazido até uma alahá muito bonita, a gente pode trazer agora, já que estamos mencionando isso.
qual é a ideia da reza, né? Enfim, ou seja, no seu ápice e no seu cume, né? No nível máximo. Então eu vou trazer aqui. Aqui ele nos traz algo muito bonito. Aqui ele está falando sobre a importância do estudo da Torá e quando a importância da reza e quando isso e a importância da mitzvah. A importância da mitzvah, o que prevalece, né? Enfim, nós temos a importância do estudo da Torá, a importância da reza, a importância do preceito, que seriam as mitzvot. O que prevalece? A mitzvah prevalece, o estudo da Torá prevalece ou a tefilá prevalece? Qual é, enfim, o nível mais elevado de todos? Qual é a maior coisa? O que você acha? A mitzvah é o maior de tudo? É o maior de todos? A tefilá é o maior de todos? Ou o estudo da Torá é o maior de todos? Mas tudo bem, vamos ler aqui. Então aqui ele nos traz, enfim, que a pessoa, com relação ao estudo da Torá, quais situações a pessoa deve parar o estudo, né, deve parar o estudo para cumprir mitzvot e até no caso para a reza, porque o estudo da Torá sem dúvida é muito elevado, muito elevado. Só que quando a pessoa tem que cumprir mitzvot, então, obviamente tudo tem detalhes, mas no geral você tem que cumprir a mitzvah. Então nós temos que parar o estudo, mesmo se a pessoa estuda muito a Torá, como Rabbi Shimon Bar Yochai, quer dizer, o nível máximo de estudo da Torá, na opinião que ele está trazendo aqui, que é a halakha que ele está seguindo, então a pessoa ela deve parar, mesmo Rabbi Shimon Bar Yochai deve parar o estudo da Torá para cumprir a mitzvah. Então, certo? Ele até na realidade interessante que ele poderia, para reza eles não paravam, para rezar eles não paravam, porque enfim, a reza você está pedindo pelo momento, você está pedindo pela vida material aqui, enfim, enquanto que a Torá é a vida eterna. Então talvez a tefilá está conectada com a vida momentânea, Chayei Sha'ah, a vida do agora, a vida momentânea. Enquanto que Torá é vida eterna, então por isso é uma questão mais de você pedir, enfim, obviamente pedir para Deus por piedade, por aquilo que você precisa, e suplicar. Só que, então, por isso eles não paravam para a tefilá, mas eles não tinham necessidade de parar para a tefilá, mas para todas as mitzvot restantes, para isso eles sim paravam. Quer dizer que, então, a Torá, as mitzvot, elas prevalecem sobre o estudo da Torá, que, obviamente, talvez, nesse sentido, a Torá talvez é mais elevada, né? Talvez a Torá está no nível mais elevado que as mitzvot, mas aqui nesse mundo material, então quando a pessoa tem essa situação, ou mitzvah, o estudo de Torá, ela deve parar o seu estudo para cumprir a mitzvah, mesmo Rabbi Shimon e seus amigos, é chamado Rabbi Shimon e seus amigos, que estudavam Torá como algo sem parar, nível máximo de estudo, mesmo assim deveriam parar para cumprir as mitzvot. E aqui ele traz, então, agora o que acontece? Será que para reza a pessoa ela precisa parar? Então nós trouxemos agora que Rabbi Shimon Bar Yochai ele não parava para a tefilá. Para a tefilá não parava, então ele não fazia tefilá, ele ficava estudando Torá o dia inteiro e não precisava parar para a tefilá. Para chamar Israel sim, chamar Israel não precisava da Torá, mas para a tefilá, enfim, não precisaria. Isso aqui ele fala uma coisa muito bonita. Que por outro lado nós encontramos que é citado, é uma Gemara, o Talmud nos fala no Tratado de Brachot 30, na página 32, olha só que incrível essa passagem do Talmud, passagem talmúdica. Uma passagem talmúdica que ela parece ser simples, né, mas ela tem um conteúdo muito especial. Talmud nos diz: Hasidim Arishonim hayu shohin sha'ah achat shlema
os primeiros Hassidim, quer dizer, as primeiras Hassidim aqui significa não, enfim, o termo, não Hassidim no sentido do termo que nós usamos hoje em dia, apesar que esse termo de Hassidim significa a mesma coisa, só que aqui estamos se tratando não de Hassidim semântico, né? Certo. Que significa aqueles que eram os mais santificados, que faziam além daquilo que é necessário, que enfim, que estavam conectados e estavam apartados do mundo, enfim, né, apartados e separados do mundo material, que se dedicavam ao Criador, se dedicavam ao serviço a Hashem, saindo do comum, vamos chamar assim, saindo da natureza comum de trabalho, enfim, da natureza comum. O que eles faziam? Esses Hassidim, as primeiras pessoas que são chamadas de Hassidim, aí por causa do nível espiritual deles, olha só, quanto tempo eles demoravam para fazer a Amidah, para fazer a Tefilá, que em particular que é a Amidah? 1 hora. 1 hora para fazer a Amidah. Só que essa 1 hora para fazer a Amidah, mas aqui que é grande é o que vem agora, né? Enfim, obviamente, fazer 1 hora a Amidah já é bastante. Mas olha só que interessante. Nós 1 hora para cada tefilá, ou seja, cada uma das 3 demorava 1 hora, então eles faziam, enfim, 3 horas, uma de manhã, outra minha, outra tarde, outra de noite. Só que é mais uma hora antes de cada reza e mais 1 hora depois de cada reza. Olha só, então, 1 hora, a gente falou 1 hora para a própria Amidah, e mais 1 hora antes de cada reza e mais 1 hora depois de cada reza. Então, quanto tempo eles gastavam, por assim dizer, né? Quanto tempo eles gastavam para rezar? Terminavam uma e já tinha que começar a outra. Sério, mas quanto tempo então quanto tempo de horas era? 3 horas. Era uma para cada tefilá. 1 hora para cada tefilá, 1 hora antes, 1 hora depois. Então quanto é no total? 3 não, porque não, são era 3, 1 hora para... Mas são 3 tefilot. Ah, nossa. Sim, uma shaharit, a gente falou, era para cada tefilá, uma hora para shaharit, 1 hora para minha e outra para midá, isso. E mais 1 hora antes, 1 hora depois, para cada. 9. Exatamente, 9. Então, quer dizer, eles gastavam, para assim dizer, demoravam 9 horas rezando no dia. 3 de manhã, 3 da tarde, 3 da noite. 9 horas por dia rezando. 9 horas por dia. Só que qual é o problema? O problema é que a pessoa tem que estudar a Torá. O principal trabalho, enfim, quer dizer, o principal é o estudo da Torá. A Torá, enfim, é um trabalho, fala assim, é um trabalho muito especial. É um trabalho da maioria das pessoas. Então, a princípio, a pergunta seria: como pode ser que eles gastavam, por assim dizer, 9 horas rezando? E o que vai ser com o estudo da Torá deles? O que vai ser com o estudo da Torá? Será que eles não tinham, eles não tinham, por exemplo, assim, problema, né? Não tinha uma questão, enfim, com o estudo da Torá, com o Bitul Torá, é considerado que você está deixando, Bitul Torá, que está anulando o tempo de estudo, está anulando o tempo de estudo de Torá. Mas ele fala, não, eles não tinham, não suspeitavam, não tinham problema com isso. Por que não tinha problema com isso? Porque está escrito que, por um lado, o estudo da Torá, ele é equivalente, ele é equiparado a toda... A tudo, não só tefilá. Na verdade, essa frase, na verdade, significa que a gente fala todos os dias de manhã, no Elo Davarim, nas bênçãos matinais. O estudo da Torá é comparado como tudo. Então a pergunta é, então como eles, então quer dizer que o estudo da Torá tem uma certa vantagem, quer dizer, sobre todas as mitzvot, e é nisso que a pessoa tem que se dedicar. Então a pergunta é como esses rabinos elevados gastavam 9 horas e não se preocupavam com o tempo do estudo da Torá, que estava sendo perdido, por assim dizer. E ele fala uma coisa muito bonita:
Sabe por quê? Porque eles, na verdade, no momento da reza, estavam conectando a sua mente, ligando a sua consciência com o Senhor de tudo. Com o Senhor de tudo, a dona com o Senhor de tudo. Baruch Hu, bendito seja Ele, Beirá com temor, Ve'ahavai com amor, Ve'ahavazá com amor, Azá, com amor muito forte, com amor az, quer dizer, com amor muito forte, o Dveikut Ametite com uma conexão, muito verdadeira, até que eles chegavam num nível que saía totalmente da matéria, saía totalmente da natureza, saía do sentido de Itpashtut Agashmiut, significa, enfim, a ideia de Itpashtut significa, a ideia seria, uma das ideias que quando a pessoa até que eles saíam totalmente de sua matéria, enfim, não tinham mais uma conexão, enfim, com a matéria comum, vamos chamar, saíam de si, saíam da matéria. Entravam em êxtase, entravam em transe. Eles entravam em transe, entravam em êxtase. Essa palavra Dveikut, né, é muito conhecida dentro do Hassidismo, né? A palavra de Dveikut, que é esse êxtase, essa conexão com Deus, enfim, que você acaba saindo da matéria, do consciente, né, vamos chamar assim. E a verdade é que essa ideia também está escrito com relação aos Nevim, com relação aos profetas, está escrito isso, que justamente eles saíam da sua matéria, e aí o que acontecia? Eles caíam no chão, enfim, obviamente caíam no chão, e, enfim, simplesmente caíam de maneira que estavam totalmente fora de si, fora de sua consciência, né? Fora da consciência deles, e caíam simplesmente no chão e tinham essa conexão, entravam nesse êxtase, nesse transe. Essa, na verdade, só para falar, é a verdadeira ideia de ajoelhar-se. A verdadeira ideia de ajoelhar-se, de acordo com a Hassidut. Então, seria, na verdade, né, essa diferença entre curvar-se, os níveis. Então, o primeiro Rebbe de Chabad explica que quando eles estavam no Beit HaMikdash, para quem observa, percebe que a forma como está escrito é que eles entravam no Beit HaMikdash, eles viam a Hashem, sentiam isso, e aí eles se curvavam, e aí eles se ajoelhavam. Não? Então, curvar, na verdade, é um primeiro nível anterior. A pessoa ainda está consciente, e aí ela se curva. Mas dentro da consciência dela, ela respeita, admira aquilo, e por isso ela se curva, mas não que ela está saindo de si. É que ela está ainda dentro de si, 100%, consciente, só que ela vê alguma coisa tão grande que o eu dela se curva perante aquilo. Só que ajoelhar-se está escrito, na verdade, depois que eles viam. E aí ele explica que aí eles viam aquilo e se ajoelhavam. Ele explica que se ajoelhavam não significa que eles faziam uma ação. Ou seja, não era uma ação decidida, não era uma ação consciente. Era, na verdade, já que eles viam que elas simplesmente caíam no chão e entravam. Porque a verdadeira ideia de ajoelhar, na verdade, você simplesmente cair no chão 100%. Era, na verdade, você simplesmente estar totalmente, como se fala, totalmente não curvado, mas 100% no chão, 100% deitado, vamos chamar assim, deitado no chão. E isso acontecia por quê? Porque uma vez que eles viam a divindade, uma vez que eles viam essa luz divina tão forte, então isso trazia para eles 100% uma anulação completa, enfim, completa, e aí eles caíam no chão. Quer dizer, na verdade, o ajoelhar-se aqui não é uma coisa consciente, mas simplesmente uma consequência daquilo que eles viam, que eles se ajoelharam, eles caíam simplesmente no chão, de braços abertos, enfim, caíam 100% no chão, e assim, quer dizer, justamente a ideia de ajoelhar-se é esse Pashtut Agashmiut que nós estamos falando. E a pessoa sair da sua matéria, ela simplesmente vê essa luz, está tão conectada que ela simplesmente saiu de si, e ela então vai lá e cai no chão. Esse cair no chão é o que a gente chama de ajoelhar-se, de Hishta Havaya.
É que fica de joelho, primeiro se ajoelha Então- conscientemente, como o Rabino falou, e depois se curva. São níveis, ele explica, porque a gente fala Vanachnu, Korim, Umistachavim, Umodim. Uhum. Então, a Kriá, que é chamado Korim, então existe na verdade um primeiro que é só abaixar a cabeça, que ainda é só curvar-se. Existe ajoelhar-se, mas ainda existe mas ajoelhar-se você ainda você está se apoiando sobre você mesmo, então você não está 100% fora, então existe quando a pessoa 100% cai no chão. Então o verdadeiro conceito de ajoelhar-se é na verdade quando a pessoa está 100%, não é ela está com tudo aberto, né? Enfim, não só ela está ajoelhando no sentido como nós conhecemos, que é só o joelho que está e ela se curvando, mas 100% ela está com a chamada Nefilat Apayim, né, que a gente chama Nefilat Apayim, que ela cai com o rosto no chão, ela está 100% deitada, 100% 100% deitada no chão, quer dizer, não estaria se apoiando, por isso, enfim, não estaria se apoiando sobre, na verdade, nem sobre os próprios seus joelhos, de uma certa maneira, ela simplesmente estaria caída no chão. Entendi. Apesar que você vai... Sim. É porque eu tinha... Tem gente que tá... Enfim, tinha uma imagem, né, do... Certo, fala. Do templo, eu não lembro. Sim, que eles sim estavam de joelhos. E aí tem etapas, né, tipo, e como o Rabino falou, a reverência, né, tipo, de curvar-se, e aí depois de abaixar-se, né, tipo, certo. Em oração. É porque quando a gente fala assim que eles simplesmente caíam, iam ao chão, pode dar a impressão que eles estavam em pé fazendo oração e que de repente entraram não isso, né? Vai em etapas, né? Principalmente, né? Sim. Então, aí eu lembrei, né, da imagem, mas agora que o Rabino falou, ficou claro. Mas certo. Uhum. Que aí ele deita por completo no chão. A Nefilat Apayim, certo, era 100% deitado. A gente pode pegar, mas essa palavra até que a gente usa aí, Nefilat Apayim, era uma coisa muito elevada, até que hoje em dia nós não podemos fazer. Está escrito que uma pessoa para fazer Nefilat